Boa noite, vamos chegando, Ariane, Mário tá aí, Lívia, Carol Bahia, Tia Marlene, Enália, Bibi Cunha. Boa noite, gente, deixa eu fixar aqui o tema. Padre já está aí, que maravilha, Padre. Deixa eu fixar o tema aqui. Oi, Luci. Mônica, tia Lúcia, minha sogra, todos aí chegando. Cadê Padre? Um abraço, Júlio. Um abraço pro Júlio também, Luci. Deixa eu ver se o Padre já chamou aqui. Carol, minha querida cunhada. Tô esperando só o Padre chamar. Adrianinha está aí. Pessoal entrando. Lola sempre presente também. Todas. Meu sogro já aí também. Rodrigo. Deixa eu chamar o Padre aqui. Hoje vamos receber o Padre Tiaguinho. Acho que agora vai. Estamos escutando bem, gente. Tá tudo certo. Vamos ver se meu telefone pega dessa vez direitinho, hein? Olá, que alegria. Queridíssimo Padre, sua bênção, Padre. Deus abençoe, estamos juntos. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. É a terceira, né, aqui conosco, né? Terceira? Com muita alegria. Tem uma luz aqui na minha cabeça, na do Espírito Santo, mas eu vou ali dar um jeitinho. Tanto é assim mesmo. Fica melhor. Tamo junto. Tanto é assim mesmo. Fica com a luz em cima da cabeça. É a santidade, Padre. Deus te Vamos ouve. iniciar com oração, Padre, enquanto o pessoal vai entrando. Padre Carlos, sua bênção, Padre Carlos. Que honra, que alegria. Estamos juntos. Vamos iniciar sim, colocando tudo nas mãos de Deus, nosso Senhor. Esse nosso momento de partilha, de fraternidade, nossas vidas. De modo especial, os nossos sofrimentos. Você que tem padecido algo, você que traz algo no coração neste momento, coloque nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Senhor soberano, deseja transfigurar todas as coisas neste dia na sua vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a Deus Todo-Poderoso graça e paz, que nele comece e nele termine tudo aquilo que nós fizermos para a honra e glória do seu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, então uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Né? E eu, quando convidei o senhor dessa vez colocou o tema, né? Falou, André, eu queria fazer sobre esse tema aqui, né? Do valor do sofrimento. Eu falei, Padre, maravilha. Vamos fazer sobre esse tema. O Sérgio entrando aí também, abraço, Sérgio, sempre aí. E aí, Padre, eu tirei aqui uma passagem, né? Eu gostaria de iniciar com ela. E aí depois eu passo para o senhor vai dando andamento. E aí a gente vai seguindo com a live. Pode ser? Pode ser. Estamos juntos. A passagem, Padre, que eu tirei aqui para a nossa live, para iniciarmos, né, a nossa live, é Mateus 10, 38 e 39. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Aqui Jesus ele fala, né, Padre, sobre a nossa cruz, né? Eu sou um leigo católico, o senhor é um sacerdote. A gente pode falar do Papa, a gente pode falar de ateu, a gente pode falar de uma pessoa mundana. Todos nós, né, Padre, temos as nossas cruzes, né, os nossos sofrimentos diariamente, né?
não tem quem não tenha, né? E, padre, o que que seria o sofrimento, né? O que que seria a cruz, né? Qual seria esse significado, né, da cruz, do sofrimento, que é, no caso, aí, o tema da nossa live de hoje, né? A cruz é a tradução do nosso amor por aquele que nós escolhemos dar a nossa vida, né? Então, a cruz nada mais é do que quando nós tomamos tudo ou algo que tantas vezes pode nos fazer sofrer, algo que exige de nós uma mudança, algo que exige de nós renúncia, sacrifício, mas a gente diz: o Senhor é maior e isso daqui que eu trago comigo não é maior do que a presença do meu Deus, né? Tanto é que a cruz é condição para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não queria que os seus discípulos tivessem nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de obstáculo que os impedisse de segui-lo. Então, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de provação que eles pudessem ter na vida ou que eles pudessem trazer no caminho, até mesmo por consequência do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eles deveriam abraçar com amor e carregar. Por isso, Santa Teresa d'Ávila nos diz que uma cruz abraçada é menos pesada do que uma cruz arrastada, né? Porque nós entendemos o valor daquilo, né, que nós abraçamos por amor a Cristo Jesus. Então, hoje nós somos chamados também a abraçar a nossa cruz, hoje nós somos chamados também a reconhecer que ela é caminho de salvação, porque a cruz, quando unida nessa ótica do sofrimento, podemos dizer que purifica os nossos pecados, santifica as nossas vidas, nos forma nas virtudes, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho do domingo passado, né, a parábola do joio e do trigo, e Jesus diz, né, aos seus: não retireis o joio antes do tempo, mas deixai que o trigo cresça, e só então, no dia do juízo, enfim, no dia da colheita, separaremos o joio do trigo. O que o trigo aprende, né? Nós que queremos ser trigo nas mãos de Deus, aprendemos com o joio. Primeiro, que nós não devemos ser como aquele que está no mau caminho, né? Então, quer dizer, muitas vezes nós sofremos por conta do erro de alguém, por conta do pecado de alguém, por conta da transgressão de alguém. E não podemos nos deixar tomar por este sofrimento. Quer dizer, aprendemos que aquele mal, ele está naquela pessoa, mas também não pode tomar conta do nosso coração. Enquanto isso, nós estamos sendo formados nas virtudes, porque olha quantas virtudes nos são necessárias neste trâmite, em um tipo de sofrimento específico. Quer dizer, o sofrimento de alguém alheio, que está distante da presença de Deus, que sofre, que vive, digamos assim, né, um inferno dentro de si e faz inferno na vida dos outros. Como eu posso superar isso? Que bem eu posso tirar disso? Primeiro, que você precisa ter resiliência. Depois, você precisa ter paciência. Você precisa ter perseverança. Você não pode perder a fé. Olha quantas virtudes vão crescendo no meio disso tudo, né? Segundo, que você acredita que aquela pessoa, ela pode ter alguma mudança. Então, olha aí a virtude da esperança. A oração intercessora, quer dizer, de você clamar pela vida daquela pessoa. Seria muito mais fácil alguém dizer que caia um raio na cabeça desse infeliz, né? E que essa pessoa saia para longe da minha presença, mas você acredita na conversão daquela pessoa, né? Terceiro, e você pode entender que aquela pessoa, você não é juiz de todas as coisas, somente Deus é o juiz e Senhor, e essa pessoa serve de modelo para aquilo que você não deve ser. Então, quem está de pé, tome cuidado para não cair, né? Então, o padre dizendo um pouquinho, né, trazendo à luz a parábola do domingo, as pessoas que às vezes causam sofrimento na vida da gente por conta de um mal que ela proporciona a ela mesma
e a outras pessoas. Nós devemos ter muita paciência, né? Há males que são toleráveis, tem uns que são como que insuportáveis. E aí entra em ação a graça de Deus, que vem em auxílio das nossas fraquezas, Deus que nos dá a sabedoria para a gente aprender a agir com o mal no mundo, né? Mas, resumindo um pouco, né, a gente poderia dizer que o que é o sofrimento? É qualquer experiência aversiva, não necessariamente indesejada, uma experiência aversiva à nossa emoção. É como se fosse uma emoção negativa que nós sentimos, né? Ela geralmente é associada com a dor e a infelicidade, mas geralmente associada com a dor, geralmente associada com a dor e com a infelicidade, sobretudo quando nós reconhecemos como antônimo, como oposição, aquilo que nós dizemos ser felicidade ou prazer. Então, por que alguém sofre tantas vezes? Porque aquela pessoa entende que aquilo que ela está padecendo é contrário à sua felicidade, é contrário ao seu prazer. E aqui o padre vos pergunta: qual é a sua felicidade? Qual é o seu prazer? Aonde está o seu prazer? Aonde está a sua felicidade? Se alguém coloca a sua felicidade última, a sua felicidade maior, o seu prazer último, o seu prazer maior em coisas banais, meu amigo, minha amiga, você vai sofrer demasiadamente para que você descubra que a verdadeira felicidade não está ali, né? Então, por exemplo, os santos sofreram muito, mas os santos, ao mesmo tempo, sabiam aonde estava a sua verdadeira felicidade. Então, é possível sofrer em paz? É possível. Nós podemos sentir o sofrimento, mas podemos tantas vezes não perder a nossa paz. Enfrentamos tempos de provação, sim, mas que nada possa nos tirar a nossa paz. É o que aquelas pessoas, aquelas almas, ou as pessoas que alcançam a sétima morada, proposta, dita por Santa Teresa d'Ávila, né, no Castelo Interior, ou Moradas, que é um livro que Santa Teresa d'Ávila redigiu, né, que é como se fosse um verdadeiro itinerário espiritual de uma alma que se aproxima de Deus. Ela diz que a pessoa que chega na sétima morada, quer dizer, a pessoa que está em intimidade com Deus, é capaz de sofrer e não padecer, quer dizer, não perder a sua paz, não perder ali a sua intimidade com Deus, porque o seu coração está em Deus. Então, neste mundo, nós sempre sofreremos coisas assim mais banais, pífias, né? Como o calor, o frio, né? Como, às vezes, um mal-estar, né? Mas aonde está a nossa paz? Às vezes a gente vê isso muito, as pessoas que estão na igreja. Por exemplo, a igreja tem ar-condicionado, a igreja não tem ar-condicionado. Você está celebrando. Onde é que está o seu coração naquela hora? Se o seu coração está na sua pele, você vai se sentir muito incomodado com o vento do ventilador, com o calor que está sendo, com o calor que está fazendo. Então, na igreja, você vai se abanar, você vai com a roupa curta, com a roupa indecorosa. Quer dizer, vai cometer uma sequência de erros, por exemplo, de postura que um cristão não deveria ter, porque aquilo tudo está ali na pele. Mas se aquela pessoa que celebra sabe que o seu coração está em Deus naquele momento, faça chuva ou faça sol, né? Nós somos chamados a estar ali na presença de Deus. Eu vi uma imagem que me comoveu muito, né? Nós estamos aí num período de retorno para as nossas igrejas, nós vamos retornando à Eucaristia, retornando aos sacramentos, com a graça de Deus, nossas paróquias abertas, vamos retomando aí os nossos dias. E eu vi uma imagem de pessoas que viviam assim como que numa população ribeirinha, o padre celebrando numa parte assim mais alta, assim próxima do rio, e as pessoas indo de barco participar daquela celebração. E aquelas pessoas remaram muito para estar ali diante do santo sacrifício, né? E quantas vezes nós, por menos, nós temos várias igrejas aqui, por exemplo, na Barra da Tijuca, próximo aqui da minha paróquia, né? Nós temos várias igrejas no Rio de Janeiro. E tantas vezes, por menos, nós deixamos de buscar o Senhor. Onde está a nossa alegria? Aonde está a nossa felicidade?
E aqui o padre diz a felicidade última, a alegria última, o nosso prazer último. Se está em Deus mesmo, nós podemos sofrer várias coisas nesta vida, mas nada nos tirará a nossa paz. É como se você sentisse o sofrimento, mas esse sofrimento não lhe causasse um dano, porque o seu bem maior é Deus, nosso Senhor. Agora, se alguém, por exemplo, tem o seu bem maior na sua saúde, no seu porte físico, né? Em algum tipo de coisa que você faz, que se entretém, quando você se vê privado disso, parece que a sua vida vai lá para baixo e você pode cair até mesmo numa depressão. Então, pessoas que estavam agora nesse tempo de quarentena, em recolhimento, que não sabiam viver bem este recolhimento, porque tinham, enfim, seu prazer, sua satisfação em tantas coisas que fazia antes e não mesmo em Deus, o isolamento fez com que muita gente pudesse ficar down, né? E por isso eu dizia que esse tempo de quarentena seria um tempo de recolhimento espiritual, porque seria o tempo da gente se encontrar com aquele que é a razão da nossa felicidade, com aquele que deve ser o prazer último das nossas vidas, né? Estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Né? É verdade, padre. O senhor comentou uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, tá na missa, você tá lá na missa e tá quente, né? Você tá na rua e tá calor. São aqueles sacrifícios do dia a dia, né? Que não tem o que você fazer. Eles vão aparecer, né? E como viver bem esses sacrifícios do dia a dia, né? Muitas pessoas comentam o seguinte, né? Como iniciar uma vida de sacrifício, né? Nossa Senhora, por exemplo, nas diversas, se não todas as aparições dela ao redor do mundo, né? Ela fala sobre a penitência. É assim em Fátima, é assim em Lourdes, é assim em La Salette, né? Em tantas aparições de Nossa Senhora, aí principalmente, né, no século passado, né? Que foram diversas aparições marianas, né, ao redor do mundo, né? Então ela sempre bate nessa tecla da penitência, né? Será que Nossa Senhora está enganada? Será que Jesus está enganado de que a penitência ela é importante? É importantíssima, é essencial na nossa vida. Mas e aí, na prática, né? Assim, por exemplo, como viver os sacrifícios que aparecem no dia a dia, né? E aí muitas pessoas vão comentar, poxa, olha, para você iniciar, você quer iniciar uma vida de sacrifício, inicia com aqueles sacrifícios que naturalmente aparecem no seu dia. Perfeito, é muito bom, é válido, é muito válido. Porém, né, tem uma coisinha aí que é o seguinte, por exemplo, a pessoa vai assistir essa live aqui e ela vai sair amanhã dessa live e vai aparecer o primeiro sacrifício lá do dia dela, ela vai estar indo para o trabalho e vai ter um trânsito, ela vai ficar parada no trânsito, ela vai lá e oferece para Jesus. Segundo dia, ela tem um outro e oferece para Jesus. A partir de um terceiro dia, a vontade dela já vai estar um pouquinho desordenada. Não vai estar ordenada para se chegar ao sacrifício de que você iniciou, né? A gente, olha, deixa eu me explicar um pouquinho melhor, né? Vou botar um exemplo aqui. Nós... eu perdi aqui a palavra, padre, mas é o seguinte. Não é a grandeza. A gente olha para a vida de Padre Pio, a gente vê as chagas na mão de Padre Pio, a gente vê o termômetro que estourava com 40, 50 graus, e a gente olha e fala, poxa, eu não quero aquilo para mim, eu vou correr disso. Né? A gente tem a tendência de foge da dor e busca, né, o prazer. Então, ela não é... Tá me escutando, padre? Tô, perfeito. Então, botando bem na prática, né? Bem na prática, né? Não é a grandeza em si. Como você que está aí escutando deve iniciar uma vida de penitência, né? Amanhã você escolha um sacrifício para fazer para o nosso Senhor, que parta do seu coração, não que ele apareça. Escolha um, né? Eu não vou comer um doce depois, estou com vontade de comer um doce depois do almoço. Eu não vou comer esse doce. Ah, não, ainda é muito para mim, não consegui, eu vou comer o doce. Tá, eu tô com vontade de beber uma água, eu tô morrendo de sede. Eu vou dar 10 minutos e não vou beber aquela água ali. É um pequeno sacrifício. Você vai até beber água, mas só vai dar 10 minutos. Mas aí, muito importante para aumentar a nossa piedade,
e aumentando a nossa piedade, naturalmente a gente vai começar a crescer em sacrifícios. Então é importante, você vai oferecer essa sua água, ou você vai oferecer esse seu chocolate, para um minuto. Se você estiver sozinho, né, fala, meu Jesus, eu ofereço esses 10 minutos. Eu estou, né, na minha pobreza, eu estou morrendo de sede aqui. Mas eu vou oferecer esses 10 minutos que eu não vou beber essa água. Esses 10 minutinhos eu vou oferecer em reparação dos meus tantos pecados. Eu vou oferecer em reparação dos pecados do mundo todo. Vou oferecer por tantas as vezes em que eu fui injusto com o Senhor. É importante que você não deixe o oferecimento passar batido. Não foque somente na ação. Quantas vezes, né? Até propriamente no trânsito, aí os sacrifícios do dia a dia, quantas as vezes nós deixamos de oferecer aquele sacrifício que nós estamos vivendo. Então, a partir do momento que você faz isso, em que você estiver sozinho, verbaliza mesmo, baixinho, né? Aquilo vai aumentar a sua piedade. E, naturalmente, você vai querer fazer sacrifícios pelo nosso Senhor. E aí sim vão aparecer também os pecados do dia a dia que aparecem para todos nós todos os dias. E você vai conseguir ter gestos de piedade com aqueles pecadinhos, aqueles sacrifícios que aparecem também ao longo do nosso dia. Né? Santa Teresinha já dizia, né, padre? Santa Teresinha, né? Não, O quê? o que importa, mas não é a grandeza, né, da obra, né? Isso. Mas Santa o Teresa, modo com que nós oferecemos a intensidade de amor que a gente a coloca nela. intensidade de amor. Exatamente. E até bom para a nossa humildade, né, padre? A gente olhar e falar, poxa, eu só consigo fazer 10 minutos. Deus, aumente a graça, dai-me a graça de amanhã conseguir fazer um sacrifício com mais amor. Se for do seu desejo, que eu ofereça mais. Mas importante fazer com a intensidade, o amor, a piedade estar sempre ali presente conscientemente, né? Exatamente, André. Essa sua observação ela é muito importante, porque o sofrimento ele também nos revela quem nós somos. Então, quando eu me pego sofrendo, eu devo me questionar: por que eu estou sofrendo neste ponto de luta que eu tenho enfrentado, né? Por que eu estou sofrendo diante desta privação? Eu estou privado de algo, né, que me causa alguma espécie de dor, né? Como, por exemplo, isolamento, às vezes algo que eu gostaria de comer, ou uma pessoa com quem eu gostaria de estar, ou um lugar onde eu gostaria de ir, enfim. Por que eu estou sofrendo? E ali, quando a gente faz essa pergunta, e se a gente tem a coragem de se aprofundar nela, ela vai revelando quem nós somos de fato. E aí a resposta é muito precisa. Quem tiver a coragem de escutar o seu coração vai brotar de dentro de si, né? Por que você sofre? Porque você é apegado, porque você é possessivo, porque você é egoísta, porque você é orgulhoso. O sofrimento é um caminho de exame de consciência. É um caminho para a gente descobrir aquilo que precisa ser combatido em nós. Então, quando você sente esse sintoma, o sofrimento, você pode perceber por que eu estou sofrendo diante disso, se isso não é tudo, né? Será que o meu coração está no lugar errado? E estar com o coração no lugar errado é pecar. Uma das definições do pecado é justamente essa, é você colocar o seu coração aonde ele não deveria estar, né? E aí você padece tantas vezes. E aí você descobre um ponto de luta. E para um ponto de luta é necessário ter um plano de luta. Então, por exemplo, se você sente ali o sofrimento de algo que você gostaria de comer ou algo que talvez você perdeu e você se vê tremendamente apegado. Você, no seu plano de vida, que é você estruturar o seu dia, as suas semanas, né? E colocar ali a sua oração diária que você deve fazer, mas também quando você escolhe uma penitência, né? O que você está fazendo? Você está educando a sua alma a governar os seus sentidos, a governar o seu corpo.
Você está ensinando a você mesmo a descobrir aquilo que é essencial. Então, quando alguém faz um jejum, uma mortificação, quando alguém se propõe no seu plano de vida, seja se abster de um alimento, tomar banho frio, é tudo para a glória de Deus. É quando você diz assim: quem vai mandar agora no meu ser sou eu e Deus. Na psicologia tem uma expressão assim, uma máxima, né? A última palavra quem tem sobre você é você mesmo, né? E eu diria que na ótica da mística, na mística cristã, na espiritualidade cristã, a última palavra quem tem sobre você mesmo é você na ação do Espírito Santo. É você com o auxílio da graça de Deus. É você na medida que Deus vai inspirar essa última resposta que você deve dar sobre você mesmo. Por que o padre diz isso? Porque, por exemplo, tem um filósofo chamado Albert Camus, né? E ele retoma um pouco aquele mito de Sísifo, que é do homem que leva a pedra para o alto da montanha e a pedra cai. E aí ele volta, leva a pedra novamente para o alto da montanha e a pedra cai, né? E na ótica dele, o ser humano é alguém que busca o inatingível, não consegue alcançar as mais profundas inspirações. Então o ser humano sempre busca algo superior, mas nunca consegue saciar a sua fome, né? A sua sede. Dialogando um pouquinho com esse filósofo, né? A gente pode dizer que ele tem certa razão, que o ser humano por si só não consegue alcançar aquilo que é o inatingível, mas Deus vem ao nosso encontro para que aquilo que era inatingível a nós pudesse ser sanado por ele, pudesse ser curado por ele. E por isso na teologia nós temos uma máxima: o que é assumido é redimido, e o que não é assumido não é redimido. Por isso era necessário que Cristo Jesus assumisse a nossa condição humana para redimir a nossa condição humana. Por isso era necessário que Cristo Jesus assumisse os sofrimentos, porque todos nós sofremos, para que ele pudesse santificar também os sofrimentos. Quer dizer, Deus, na sua essência, ele é sumamente santo. E essa é uma das definições máximas que a gente pode dar para Deus. É santo, Deus é santo. E ele santifica todas as coisas. E tudo que Cristo Jesus assumiu foi santificado por ele, até mesmo os seus sofrimentos. Então a gente aprende que na nossa vida os sofrimentos podem e devem ser um caminho de santificação para nós. Aquilo que era inatingível para nós, aquilo que era impossível para nós, se torna possível com o auxílio da graça de Deus. Aquilo que nós não conseguíamos dizer sobre nós mesmos, Deus nos ajuda a dizer. Deus nos ajuda, ele ilumina o nosso coração, ele ilumina as nossas consciências e, ao mesmo tempo, ele nos fortalece para que a gente possa, em meio aos sofrimentos da vida, que é inerente ao ser humano, tá? Jesus, ele não tinha pecado, mas ele assume toda a condição humana. Então, por exemplo, né? Então, o sofrimento, nós sofremos em decorrência do pecado original, né? E aí cria desordem, né, padre? A desordem. Que eu estava falando, né? Exatamente. Nós somos batizados, né? A ordem das coisas é o Espírito Santo, né? Que manda na nossa alma, que ordena o nosso corpo. Né? Através do pecado original, isso ficou desordenado. Então, por isso, muito a necessidade de nós tomarmos a frente e fazermos penitências, né? Porque a nossa alma deve mandar no nosso corpo, né? Nós não somos animais, né? Onde não temos almas e vamos fazendo o que o instinto nos manda, vamos dizer assim. Né? Justo, justo. Nós perdemos a justiça original, né? Que é dar a Deus o que é de Deus, que é dar ao outro o que é do outro, de dar a nós mesmos o que pertence a nós. Então, no ser humano, o coração do homem ficou todo desordenado, fica desordenado com o pecado. E quando a gente se entrega, e essa marca a gente chama de concupiscência, né? E quando a gente se entrega ao mal e a gente não vive uma vida virtuosa, a gente tende a se tornar cada vez mais preso, refém deste mal. Então você busca o prazer e você evita o sacrifício. Então você nunca vai ser feliz, porque para ser feliz é necessário tantas vezes atravessar os sacrifícios,
né? Então, por exemplo, quando é que você é feliz? Quando você também faz outra pessoa feliz. Quando você vê que a sua vida não tem um fim em si mesma, mas a sua vida é para o outro, é por outro. Quando você assume as vezes de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você compreende que você é a imagem e semelhança do Senhor, você passa a entender que você não busca simplesmente a felicidade para si, mas a felicidade para outras pessoas também. E isso tantas vezes significa se sacrificar por alguém, por um bem maior. Então, tem sacrifícios que são abraçados por um bem maior, como o sacrifício inerente a uma vocação, a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, né? E qual a felicidade que você vai ter? A felicidade do seu companheiro, né? E como é que você vai ter essa felicidade também pessoal? Nos frutos que você vai colher daquilo que você tem plantado. Padre, mas está muito difícil porque a psicóloga disse que o meu esposo está em processo. E ele já está em processo durante muito tempo, né? Não desista, não desista. É tempo de semear e na hora de Deus, na hora certa, você vai colher, né? Se é algo que pode ser suportado, é algo que você, com amor, também pode ir conduzindo aos poucos, não tenha medo de enfrentar aí os sofrimentos, né? Um grande medo, e que é uma artimanha também do maligno contra os filhos de Deus, é o medo do sofrimento. E muitas vezes a gente tem o medo de sofrer porque somos muito apegados a nós mesmos, não queremos nos desagradar. Mas quando nós entendemos que a nossa vida cristã é para o louvor, para a glória de Deus, a gente pergunta não o que me agrada neste instante, mas o que é que agrada a Deus neste dia. E por isso a gente vai dando sentido à renúncia que a gente deve fazer, ao sacrifício que a gente deve abraçar, por amor a Deus, por amor aos nossos irmãos e irmãs, né? Tem uma citação que São João Paulo II começa nessa encíclica chamada Salvifici Doloris, né, que quer dizer o valor salvífico, o sentido cristão do sofrimento. E a primeira passagem bíblica que ele cita de São Paulo é aquela tradicional. Agora me alegro nos sofrimentos suportados. Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Aqui, São Paulo entende que São Paulo não está dizendo que Jesus não sofreu demasiadamente e o suficiente para nos salvar. Mas ele entende que se a cabeça da igreja, que é Cristo, está unida ao corpo, que é a igreja também deve participar deste sofrimento. Então, olha que sublime. Quando a gente participa da vida cristã, como é que a gente se diz filho de Deus? É porque você é irmão de Jesus. É porque você tem parte em algo com Jesus. Como é que você diz que você é templo do Espírito Santo? É porque você tem parte em algo com Deus. Como é que você se diz filho do céu, né? Herdeiro do reino dos céus? É porque você tem parte em algo com Deus. Se você tem parte em algo com Deus, você deve partilhar tudo com Ele. E até mesmo os seus sofrimentos vão adquirindo novo sentido quando você vai unindo todas as suas dores às dores do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus crucificado, você vê ali todas as dores humanas, né? Todas as dores. Escárnio, calúnia, traição, negação, as dores físicas, psicológicas, todas as dores Jesus assumiu sobre ele, né? Para nos ensinar que nós também podemos nos santificar superando essas dores de cada dia. Aqui eu me lembro também daquele servo Jó, do Antigo Testamento, onde todos nós podemos colocar ali também a nossa imagem, a nossa figura. Jó, do contrário do que muita gente diz, muita gente pede assim, Senhor, dá-me a paciência de Jó. Jó perdeu a paciência, né? Para quem lê o livro de Jó, lá para o meio, já antes do meio do livro, Jó já tinha perdido a paciência. Perdeu né? tudo, né, padre? Só não a vida. Né?
né? Perdeu muita coisa, né? E lá no finalzinho do livro, quando ele já estava no fundo do poço, né? Ele olha para Deus e diz, né? Sei que tudo podes fazer, né? Nada para ti é impossível. Quer dizer, ele já tinha sofrido tudo, mas naquele momento ele encontrou como que a sua satisfação, o seu prazer em Deus mesmo, e naquele momento os seus olhos se abriram, né? E ele pôde receber em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido durante esta vida. Os olhos se abrindo no livro de Jó, no sentido escatológico, quer dizer quando os nossos olhos também se abrirão na glória futura e nós receberemos por recompensa aquilo que talvez nos foi tirado, nos foi privado, ou receberemos como recompensa o preço dos nossos suplícios, dos nossos sofrimentos desta vida, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o livro de Jó encerra, ele não percebe que ele estava sendo tentado pelo demônio. O leitor sabe que a origem dos seus sofrimentos estava na tentação, né? Mas Jó termina o livro sem saber, né? Porque a vida é um mistério, né? Então, tem coisas que a gente não sabe, mas muitas vezes a gente precisa se confiar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu me contento em saber que eu sou ignorante, sou falho diante de muitas coisas e só tu só tu és onisciente, só tu és o sabedor de todas as coisas. E por mais que eu não saiba a origem do meu sofrimento, eu decido de agora em diante caminhar contigo. Tua graça me basta, né? A tua graça me basta, só a tua graça me basta, né? Eu pedi, implorei, como diz São Paulo, pedi, implorei que fosse me tirado esse espinho da carne, né? Mas a tua graça, Senhor, tua graça me basta, né? Como vai dizer a canção também, teu amor me sustenta. Então, isso que deve sempre nos impulsionar para frente, sempre adiante, sem esmorecer jamais na nossa fé. Nós vemos, né, padre, aqui quem escreveu até foi a Sulamita Belém. Eu lembro, Sulamita foi com a gente. Ah, a Sulamita foi conosco Foi para a para a Rússia, Rússia com a gente. Sulamita. Um abraço, Sulamita. Como é que está? Que aqui a foto é pequena, às vezes não dá para ver muito bem, né? E ela botou, ler o livro de Jó dá medo, né? Nós vermos os sofrimentos, muitas vezes, dá medo, né? Porque a gente vê o contrário da situação, né? Primeiro a gente coloca o sofrimento na frente do amor, né? E a grande verdade é que nós, né, padre, vamos crescendo de fé em fé, né? Por isso que a fé, né, que é uma virtude teologal, né, são três, né? A fé, a esperança e o amor, né? Ela deve ser pedida, é infalível, né? O justo vive pela fé, né? Nós vamos crescendo de fé em fé, né? Uma esposa, por exemplo, né? Uma esposa não, uma gestante, né? Que está ali para ter o filho, ela sofre as dores de parto, né? Tem uma história até muito interessante de um casal, eles estavam no quinto filho, se não me engano, quinto ou sexto filho, e ela ia fazer o parto normal, né? E aí ela faz o parto normal, é muito desgastante, né? Aquele parto, muitas dores, muito sofrimento. A mãe sofreu demais, né, naquele parto. Enfim, o filho nasceu, né? E aí o marido entra na sala, pergunta para ele como é que está. E aí ela, quando vamos ter o próximo, né? Que bacana! O sofrimento, né? Aquele sofrimento, aquelas dores passaram e agora vem a alegria, né? Essa é a nossa vida aqui, padre, né? Afinal, nós não nascemos para cá, né, padre? O que é o senhor? O que sou eu, né? Daqui a talvez vamos ser otimistas, né? Daqui a 100, 200 anos, 300 anos, provavelmente ninguém vai nem saber quem é André. O padre Tiago, né? Não sei, às vezes vira um santo de sétima morada e é mais fácil para o senhor, né, padre? Mas
ninguém vai saber, né? A gente vai passar por aqui e o que passou, passou, né? Quantas são as oportunidades que nós perdemos de nos santificarmos através dos sacrifícios, né? Muitas são as mulheres, né, que viajam conosco. O senhor deve ter essa experiência, né, muito maior do que a gente lá na Demaré, né, por ser sacerdote, mas muitas são as mulheres que não têm maridos convertidos, né? Fala, ai, meu marido, resta pelo meu marido, ai, meu marido não é fácil, ai, meu marido não dá, meu marido é ateu, ai, meu marido até que vai à missa, mas vai à missa uma vez ao ano, ai, meu marido vai à missa, mas não reza o texto, ai, meu marido não sei o que, né? Pedem muito pela conversão dos maridos, né? E muitas vezes, né, comentam no sentido assim, caramba, o que fazer para converter meu marido? Mas o grande problema ali, padre, né, é a conversão dela, né? Caramba, se nós seguirmos a santidade, de fato, não a gente hoje em dia tem uma ideia de santidade muito diferente do que ela realmente é, né? Às vezes é um grande deboche até aos santos, né? A ideia que alguns têm de santidade, Nós né? condicionamos, às vezes nós condicionamos o nosso desejo e a nossa santidade ao outro. E a gente diz assim, eu só serei melhor se aquela outra pessoa também for. É Eu só isso vou aí. dar esse passo se aquela outra pessoa também for. E aí Exato. você nunca dá o primeiro passo, aquela pessoa nunca dá o primeiro passo. E as duas vivem distante dos sonhos de Deus Isso. quase que eternamente, né? E se a esposa, né, padre, se ela de fato, buscar a santidade, a santificação, independente do esposo, olha, o seu esposo vai se converter, né? O santo santifica a casa, né? E aí também outra questão, né? Os filhos, né? Caramba, meu filho não sei o quê, meu filho, o senhor deve ter essa experiência aí toda hora, né, padre? Meu filho não vai à missa. E o meu filho não quer saber de nada com nada. E eu falo com meu filho, ele não escuta, ele não escuta. Mas assim, por que, já parou para si, por que que o seu filho vai acreditar no que você diz se você não crê no que nosso Senhor diz, que é o Deus do universo? Você ainda é, a gente, né, com certeza você é mãe, é pai, você é falho. Mas nós não acreditamos nos mandamentos, nós não acreditamos nas leis, nós não acreditamos nos conselhos, nas ordens de nosso Senhor. Né? Como filhos, nós não acreditamos nele. Então, nosso filho vai viver, nem ele acredita no Deus, por que que eu vou seguir o mandamento de alguém que não é virtuoso? Né? Alguém que é virtuoso, o ideal é isso, né? A sociedade, né? No caso a família, no caso a nossa igreja é assim, não é a democracia. Hoje em dia a gente fala muito da democracia, mas é nós sermos dirigidos por alguém que é virtuoso. Por isso que o pai que é virtuoso, uma mãe que é virtuosa, eles naturalmente vão ter autoridade sobre os filhos, porque a maneira com que eles vivem, né? A maneira que eles vivem a vida, a maneira que eles vivem o sofrimento, a maneira que eles vivem o dia a dia em casa, isso naturalmente é, 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 passa, né, para os filhos, né? E aí você vai santificar, né, a sua casa dessa forma, né? Se preocupando com você, né? A gente reza por Maria, a mulher reza às vezes mais pelo marido do que por ela. A ordem das coisas é a primeira a nossa alma, depois a alma do outro, né? Senão você não vai conseguir falando, você a sua alma não vai mudar, imagina você falando vai conseguir mudar a alma do outro, né? Isso não existe. Justo. André, isso é muito pertinente, porque isso que você diz é o valor do amor que dá significado àquilo que muitas vezes nós atribuímos como sofrimento, né? O amor nos leva a não omitir os nossos deveres em razão dos sofrimentos que nos causam, né? Então, por exemplo, se eu tenho o dever de ser pai, se eu tenho o dever de ser padre, e me é um sofrimento, às vezes, atender muitas pessoas, ou me desgastar pelo meu rebanho, ou perder a minha juventude, ou gastar os meus dias, enfim. Se eu olho na ótica do amor, isso não me causa dano nenhum. E por mais que eu sofra, às vezes, o cansaço no corpo, o cansaço psicológico, o amor dá um novo sentido àquilo que eu olhava simplesmente como sofrimento. Então, muitas vezes, a gente atribui peso demais aos sofrimentos
porque nós olhamos as dores e as dificuldades desta vida de forma isolada. Convida o Espírito Santo para ir visitando a sua história, né? Até uma oração chamada oração contra votos íntimos, né? Contra votos íntimos. O que são votos íntimos? São coisas que nós como é que eu posso dizer? São coisas que nós sentenciamos sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias vidas, votos que nós fazemos dentro do nosso próprio coração por conta de sofrimentos anteriores, sofrimentos passados. Então, pessoas que dizem assim, eu nunca mais vou sorrir por conta de algo que eu enfrentei lá atrás. Então, a pessoa, ela se prende àquele sofrimento. Quando ela se abre à graça de Deus, ela permite que o Senhor possa visitar, ainda que aquele fato lá de trás, e a faça enfrentar com a força que ela não possuía. E aí este voto é quebrado. Eu posso voltar a sorrir porque eu consigo, com a graça de Deus, enfrentar aquilo que eu não podia sozinho. Quantas pessoas, às vezes, né, sofreram privações na sua infância, né? E aí, quando chegam na idade adulta, parece que se tornam possessivas. Isso tudo é meu, e a pessoa vai guardando tudo sem necessidade nenhuma. Senhor, eu quero que o teu amor venha suprir tudo aquilo que eu estabelecia como um vazio, vazio de bens, vazio de afetos que me faltava lá atrás, que o teu amor seja derramado sobre o meu coração, para que eu já não tenha necessidade de dar esta resposta negativa no meu presente. Esta é uma verdadeira oração de cura que vai libertando o nosso coração, que vai libertando a nossa vida das marcas do passado. Em outras palavras, é colocar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo entre o seu passado e o seu presente, para que você não dê respostas condicionadas às marcas que te feriram lá atrás. É necessário que haja um Pentecoste, um derramar de amor sobre a sua vida. O amor nos leva a aceitar com resignação as cruzes que Deus permite e nos envia. Então, por exemplo, aqui o futuro beato, né, o beato Carlos Acutis, né, que teve leucemia, jovenzinho, né, com 15 anos, e ele pôde enfrentar aquela dificuldade, dando um novo significado. Senhor, eu ofereço essas dores pelo Santo Padre, o Papa, e pela conversão de todos os pecadores, e deu um grande testemunho de fé, de amor, no hospital, no leito de dor. E hoje atrai o coração de tantos jovens, né? Atrai o coração de tantos cristãos através desta beleza infinita que era a sua santidade, que dava uma resposta na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A santidade que a própria presença de Deus na sua vida exalava esse perfume, não era maior do que a sua doença, não era maior do que a sua dor. Jesus continuava a exalar o seu perfume na vida daquele santo, quando ele brincava com os outros jovens, quando ele ia até a igreja, mas também no hospital. Jesus estava ali presente e sendo testemunhado, sendo vivido naquela carne que sofria, e as pessoas podiam querer também isso. Senhor, dai-me uma fé assim, uma fé expectante, uma fé imbalável, inabalável, né? Então, hoje, nós somos chamados também a nos oferecer a Deus Todo-Poderoso também como uma oferta de expiação, né? Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente diz assim, Senhor, que a minha vida possa glorificar o teu santo nome, na alegria e na doença, né? E a gente repete tantas vezes essa fórmula na vida do casal, porque ela também se aplica à vida da igreja, né? Nós, como igreja, somos fiéis ao Cristo na saúde e na doença, na alegria e na dor. Nada pode nos separar do amor de Cristo, né? E, assim, já para ir encerrando, né, que o nosso tempo já está quase aí indo, né? Qual é a excelência do sofrimento? Quais os benefícios que nós podemos tirar dos sofrimentos desta vida? Eles expiam os nossos pecados. É como se fosse uma verdadeira penitência.
Se você descobre um ponto de luta e você precisa empregar um plano de luta, que é talvez o jejum, a mortificação, uma espécie de sacrifício, né? Um ato de caridade que você precisa realizar e que aquilo é muito difícil para você, mas que você sabe que aquilo vai te ajudar a se superar, a se santificar. É uma grande expiação dos seus pecados, vai lavando o seu coração. Porque o que acontece, queridos? Quando nós nos confessamos, naquele momento os nossos pecados são apagados. Mas se a gente não empreende uma luta que passe também pelo sacrifício, que corresponde a enfrentar a dor, né, da abstinência, a dor da renúncia, a dor do sacrifício, nada vale. Então você só é capaz de abraçar uma coisa quando você compreende que há algo maior. Jesus, estar na tua presença, te alegrar, é maior do que tudo, né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus, né, dizia, eu desejo alegrar Jesus em todas as coisas, né? Em todas as coisas. Ainda que eu seja como uma bola que ele traga junto do seu coração, né? Como que estourada, né? Eu desejo ser esse brinquedo nas mãos do Menino Jesus. Não que ele queira me ver sofrer, mas que deste mal, que nós podemos dizer que seja o sofrimento, Deus pode tirar um grande bem. O sofrimento nos ensina a submeter a carne ao espírito, como nós dissemos, nos desprende das coisas da terra e nos faz apegados às coisas do céu. É o que nós vamos ver na liturgia do domingo. O homem que percebe que um terreno tem um tesouro, deixa tudo, se não é apegado a nada, hein? Porque senão ele não deixa. Esse evangelho é para aqueles que já estão lutando e querendo se desapegar das coisas do mundo. Ele deixa tudo e vai atrás daquele terreno que tem um tesouro, né? Então, o sofrimento nos gera o desapego, purifica-nos, embeleza-nos, né? Então, quando a gente vai vendo alguém, às vezes, São João Paulo II era belo, né? Madre Teresa de Calcutá era belíssima. Como era bonito olhar para aqueles rostos e perceber a beleza. E ali talvez não tenha a beleza humana, mas até mesmo quem é do mundo precisava olhar e falar assim, que belo. Porque ali não estava simplesmente dois idosos que tinham consumido suas vidas por amor, consumido as suas vidas neste mundo, mas ali estava a própria presença de Cristo Jesus, que havia se doado pela humanidade mais uma vez. Não tenha medo das rugas que podem surgir, do cabelo branco que vai vir. Não tenha medo, porque vale a pena. Se é por um bem maior, se é pela santificação das almas, vale a pena, né? Não tenha medo dessa beleza cristã. O sofrimento faz-nos verdadeiros apóstolos. Assemelha-nos a Jesus e a Maria Santíssima, que também sofreram. E aqui nós nos lembramos dos apóstolos que se alegraram após a ressurreição por sofrerem também como Cristo Jesus sofreu, né? Então hoje nós queremos implorar essa grande graça de Deus, de que nós possamos transfigurar o nosso sofrimento, que a gente possa dar sentido a todas as coisas que nós padecemos, enfrentamos neste mundo, que nada faça com que o nosso olhar esteja desviado de Jesus, que o nosso olhar esteja distante de Jesus, mas que os sofrimentos nos levem ainda mais para os pés do Senhor. Quantas pessoas entram para a igreja, ou quantas pessoas fazem uma experiência de fé em meio aos sofrimentos e descobrem algo muito maior do que aquela dor que elas estavam enfrentando. Descobrem a fé cristã, descobrem que tem a comunidade cristã no céu, na terra, a igreja militante, no purgatório, descobrem que tem a intercessão dos santos, descobrem que podem se tornar pessoas virtuosas, descobrem o valor do sacerdócio, o valor da Eucaristia, o dom da oração, a Sagrada Escritura, tantos dons. Quanto mais nós sofremos, mais nós temos a oportunidade de estar aos pés do Senhor. E estar aos pés do Senhor é estar em segurança com Deus. Que nada nos separe do amor de Cristo Jesus. Nem mesmo a tribulação, nem mesmo... Esse texto a gente pode ler. Eu acho que a gente tem uns minutinhos, vai dar tempo. Tem sim, padre, tem sim. Vai abrindo. Enquanto o senhor vai abrindo, né, padre? Lembrando que é o que o senhor falou, né? O sacrifício é para a alegria nossa e do próximo também, né? A gente, às vezes,
é errado você fazer sacrifício que vai prejudicar o próximo, né? Exemplo, por exemplo, você é casado hoje eu não vou escovar o dente, fazer o sacrifício de escovar o dente, pelo amor de Deus. Ah, eu gosto de dormir com a luz apagada, vou dormir com a luz acesa, mas a sua esposa, seu marido, não são obrigados a fazer. O sacrifício tem que partir do coração, né? Então, o sacrifício é para alegria do próximo também, né? Ou então eu vou ficar sem comer carne ou ficar sem tomar café, né? Fica com dor de cabeça, fica estressado, fica com todo mundo, não tem valor. Exatamente. Exatamente. Tudo assim, com muito equilíbrio, né? Por isso é muito bom também se aconselhar com o sacerdote, ter um diretor espiritual ou pedir também um aconselhamento para que a gente possa ir ajustando na justa medida, tá bom? Aquilo que nós devemos empreender. Eu fui falando que o senhor estava abrindo aí o livro, padre, para oração. Já está com ela aí? Justo. E vamos rezar com São Paulo, em Romanos capítulo 8, o hino ao amor de Deus, Romanos 8, do 31 em diante. Depois Romanos disso, 8, Romanos 8, Romanos 8, 31, seguinte. Depois disso, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou seu próprio filho e entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. Mas em tudo isto, somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nada e ninguém te separe do amor de Cristo Jesus. Ele é contigo, ele te sustenta. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado, viu? Amanhã, quem vai estar na nossa live aqui é meu pai com o padre Jorge Carreira, sempre 9 da noite, né? De segunda a sexta-feira temos feito lives. Padre, um santo dia amanhã para o senhor. Mais uma Obrigado. Vez, um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí. Um abraço para todos. Né? Peregrinar com fé. É com a Demaré. Ou com o padre Tiaguinho e com o André. Não, isso era assim. Isso aí, saudades. Tchau, padre. Fica com Deus, tá? Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.